Mateus capítulo 13, versículo 54 ao 58 diz assim a palavra de Deus: E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Queridos, por muitos lugares que Jesus passou, Ele realizou maravilhas, milagres, prodígios. E em todo lugar que Ele entrava, ou cidade que Ele passava, ou sinagoga que Ele ia ensinar, Ele causava. Coisas tremendas aconteciam, milagres e maravilhas eram realizadas. Mas o apóstolo João também nos disse, como nós vemos no capítulo agora, João capítulo 21, versículo 25, que há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das coisas das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia contar os livros que se escrevessem. O que ele está dizendo? Mesmo você lendo todos os relatos que existem na Bíblia de milagres, maravilhas, prodígios que Jesus realizou, muitos outros ficaram de fora. Muitas coisas que Ele fez, que Ele concretizou, milagres, curas, transformação de vida, não foram descritos. E muitas coisas, hoje, que nós escutamos e lemos e aprendemos, são uma fração daquilo que Jesus realizou. Mas a palavra também nos diz que ali, na sua pátria, e aqui está quase tipo mineiro, né? Mineiro que diz isso, né? Qual que é a sua nação? A minha nação é Minas Gerais, né? Aqui a pátria, quando ele está dizendo a pátria, está falando da sua cidade natal, onde ele foi criado, onde ele nasceu, onde as pessoas o conheciam desde pequenininho. Em Nazaré, em meio aos seus conhecidos, junto com os da sua casa. O Evangelho de Mateus, como nós vemos, nos diz que não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. E esse texto me leva a refletir por que ali, no meio dos seus conhecidos, com os seus familiares, com os seus amigos, com os seus colegas de infância, quem sabe, com pessoas que sabiam quem ele era, sabiam da sua família, como a palavra nos diz, falou: esse não é o filho do carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Judas, de Simão, irmão dessa galera toda, não é esse Jesus. Por quê que ali ele não consegue realizar tantas maravilhas? E talvez você possa até me dizer: Neto, o texto ele é muito claro, ele diz por quê. Está ali no versículo 28. Foi por causa da incredulidade deles. Mas aí eu começo a me questionar: mas por que eles estavam incrédulos? Por que essa incredulidade entrou no coração deles a ponto de impedir a ação de Jesus naquele lugar? E essa pergunta, dessa causa dessa incredulidade, talvez seja o start da mensagem de hoje. Talvez seja o início da nossa reflexão, de entender o que estava acontecendo. Aquelas pessoas conheciam Jesus, sabiam o seu nome, o nome da sua mãe, quem sabe o seu RG, CPF, que toda vez que ele ia comprar, o cara perguntava: Jesus, CPF na nota? Aí Jesus, meu CPF é tal. Né? Talvez quando Jesus foi vacinado lá no posto de saúde, numa cidade, quem sabe igual o Carambei, estava ali com as crianças, recebia as gotinhas contra sarampo. Enfim, todo mundo sabia da história de Jesus, viu Jesus
quem sabe jogar uma bolinha ali, sabia que Jesus era filho do carpinteiro, sabia que José tinha ensinado todas as artimanhas e todas as estratégias para você fazer uma cadeira, uma mesa, onde colocar o prego, como cortar a madeira, ou seja, todo mundo sabia quem era Jesus. Ele estava na sua cidade, estava na sua casa, com seus familiares, amigos, com aqueles que o conheciam, como poucos em Israel. Poucas pessoas tinham tanto conhecimento a respeito de Jesus como aqueles que o viram crescer, que o viram ser educado por José e Maria, que presenciaram José ensinando a carpintaria para ele, enfim, presenciaram aquele menino crescer, se tornar um homem que havia se tornado. E talvez quando eu começo a imaginar isso e a pensar sobre isso, talvez eu comece a trazer a resposta por que eles foram ou estavam tão incrédulos em relação a Jesus. E eu começo a imaginar até mesmo Jesus quando saiu de onde estava, caminhando para Nazaré com os seus discípulos e conversando com eles, dizendo: olha, nós vamos chegar na minha terra, e lá na minha terra você vai conhecer o Zé da padaria, onde eu pegava pão todo dia de manhã. Você vai conhecer a Maria costureira, que costurava as nossas roupas. Você vai conhecer, enfim, o João, que era o ferreiro, que fazia os pregos para a gente usar na carpintaria. E esse povo, ele é tão legal, e nós vamos poder orar com eles. Você vai conhecer, enfim, o meu amigo que jogava bola comigo. Você vai conhecer a menina que a gente, se juntava com a galera na rua e brincava. Enfim, nós vamos encontrar todos os meus amigos de infância. E vai ser tão legal. E talvez, isso eu estou viajando, tá? Sou eu na palavra. Eu imagino que ele estava ansioso para chegar lá. E de repente, quando ele chega com seus discípulos e começa a querer fazer um mover, imagina as sinagogas, como a palavra nos diz, o que acontece? Ninguém está nem aí para ele. Ninguém está prestando atenção no que ele está falando, ninguém está prestando atenção no que ele está orando, ninguém está prestando atenção no que ele está ministrando. E aí você começa a entender, ou pelo menos trazer um pouco da resposta, por que essa incredulidade deles. O que gerou isso no coração deles de tal maneira que impediu o agir e o manifestar do nosso Cristo, que impediu de manifestar curas, milagres e maravilhas como ele fazia em outras cidades, em outros locais. E o problema ali se chama intimidade. A intimidade é algo maravilhoso. Quando você se casa, você começa a ter intimidade com a sua esposa e é muito bom. Você tem até intimidade para, sei lá, peidar no quarto, né? E todo mundo ri da situação. Mas quando você está namorando, você não faz isso. Você não solta um... Nossa, nem um silencioso, porque vai que fede. Quanto mais um barulhento. Então você tem todo aquele cuidado. Mas quando você começa a ter intimidade, você vai perder um pouco da vergonha, vai perdendo um pouco do respeito. E vai começando a fazer coisas que você não faria antes. Então a intimidade, ela tem coisas muito positivas. Mas se nós não cuidarmos, ela pode trazer coisas muito ruins para as nossas vidas. Aquele povo conhecia Jesus, viu Jesus crescendo, como eu falei aqui na introdução. E quando eles olharam para Jesus, o Messias, eles começaram a questionar: mas de onde vem essa sabedoria?
esse menino era um menino filho de José. Eu conheço ele. Eu vi ele correndo na frente aqui da rua. Eu não acredito que ele seja capaz de fazer isso. Talvez o Joãozinho que brincou com o José de bolinha de gude terá, não, Jesus, o que jogou bolinha de gude comigo, ele agora cura? Ele agora faz milagres? Ele faz maravilhas? Eu não acredito nisso. Eu sei quem é ele. Ele era ruim de bolinha de gude. Como é que ele não conseguia acertar nem a bolinha de gude e agora ele cura as pessoas? A intimidade nos leva a conhecer as pessoas de tal maneira, nos leva a conhecer as pessoas numa profundidade, que se a gente não cuidar, a gente começa a perder o respeito, começa a perder a sensibilidade de entender o respeito que nós temos que ter com as pessoas. E aqui eu não estou falando só de pessoas que nós conhecemos, tipo cônjuge ou coisa do tipo. Eu estou falando do nosso relacionamento com Cristo. Quando nós buscamos intimidade com Jesus, nós ansiamos a intimidade com Ele, buscamos fervorosamente, jejuando, orando, pagando um preço, lutando por essa intimidade. Quando nós encontramos essa intimidade, nos aprofundamos com ela, começamos a nos regozijar com ela, enfim, mergulhamos nessa intimidade, e é tão bom, e é tão legal, e é tão gostoso, que daqui a pouco se torna algo comum. Porque agora eu já conheço Jesus em intimidade, e eu agora já começo a desrespeitá-lo às vezes, como eu desrespeito a minha esposa depois de um bom período de intimidade com ela. Agora eu já consigo, depois de muito tempo de intimidade com a minha esposa, talvez dormir sem dar uma boa noite para ela. E quantas vezes nós não vamos para a cama e dormimos sem dar uma boa noite para Jesus? Ele é nosso íntimo, Ele vai entender. Mas e antes? Antes era assim, quando eu buscava essa intimidade, quando eu não tinha essa intimidade com Ele, era assim que eu tratava. Era dessa forma que eu me mergulhava, era dessa forma que eu me relacionava com Ele. Quando Jesus entra naquela sinagoga e começa a realizar, ensinar, enfim, fazer a sua obra, as pessoas começam, a Bíblia nos diz, a se escandalizar com Ele. E a palavra escandalizar, no original do grego, ela está falando sobre fazer uma pessoa começar a desconfiar e abandonar alguém em quem deveria confiar e obedecer. Olha a profundidade desse texto e do que o evangelista havia escrito. Ela também fala sobre você olhar o outro, ver no outro, no caso, o que eu desaprovo e me impede de reconhecer sua autoridade. Eles tinham tanta intimidade com Cristo, por causa do seu crescimento naquele lugar, por causa do contato que eles tiveram com o menino Jesus, com o adolescente Jesus, com o jovem Jesus, que quando o homem Jesus chegou, depois de se afastar por um período e voltou, eles não conseguiam olhar para ele e ver a autoridade que ele tinha. Eles olhavam para Jesus e o que eles começavam a se lembrar, mas esse não é aquele menino, mas esse não é aquele filho de Maria, mas esse não é o filho do carpinteiro, mas esse não é o irmão de fulano, de ciclano, de beltrano, não é. Eles não conseguiam olhar para aquela pessoa, para aquele homem Jesus agora, e reconhecer nele a sua autoridade. Tamanha tinha sido a intimidade que eles tiveram quando aquele menino cresceu, ou quando ele crescia. A intimidade, ela pode te levar para algo muito profundo. Veja a vantagem que eles tinham. Talvez quando Jesus chegou ali, eles podiam dizer:
Cara, olha Jesus, olha o que ele se transformou, e Jesus poderia abraçá-los, e agora ele fala, cara, vocês me viram crescer, vocês estavam comigo quando ninguém acreditava em mim, agora vocês vão ver o que eu vou fazer aqui, traz todos os enfermos, que tudo aquilo, cadê aquela tiazinha que mancava na rua quando eu era um menino, agora eu vou curar ela, cadê aquele tiozinho que não enxergava de um olho, que a gente até brincava com ele, tiozinho caolho, fala, agora eu vou curar ele, enfim, agora eu conheço toda essa galera, eu vou fazer coisas tremendas, aquilo que eu não faço para os estranhos, eu vou fazer para os meus, para aqueles que têm intimidade comigo, que me conhecem. Mas quando ele chegou lá, não foi dessa forma que ele foi recebido, porque a intimidade tem esse outro lado, que quando a gente começa a ficar muito íntimo, muito parceiro, muito colega, muito legal, a gente começa a desrespeitar. A gente já não consegue mais enxergar um respeito, a honra que o nosso Senhor merece. A gente começa a olhar para Ele e dizer, está aqui o meu amigão Jesus, e não começa a enxergar mais o nosso Senhor e Salvador. Aquele povo olhava para Jesus e se escandalizava porque eles não queriam aceitar a autoridade que estava sobre ele. Quando eles diziam, esse não é o filho do carpinteiro, o que eles queriam dizer, ele não é o filho de Deus, ele é o filho do carpinteiro. Quando eles diziam, esse não é o filho de Maria, eles estavam dizendo, esse não é o Senhor, ele não é o filho de Deus, ele é o filho de Maria. Quando eles olhavam para Jesus e diziam, esse não é o primogênito de Deus, esse é o irmão de Judas, de Simão, o irmão. Eu sei quem é, ele não é isso que estão dizendo. Essas palavras não são palavras soltas de forma à toa, aleatória, elas têm uma profundidade de diminuir quem Jesus era, de reduzir Jesus. Aquele que eles conheciam de quando era menino, e não de quem agora eles conhecem como Messias. Consequentemente, eles não conseguiam obedecer. Afinal de contas, ele era como eles. Ele era um nazareno, como qualquer nazareno, que cresceu e viveu naquele lugar. Isso os deixava irritados. Se era como eles, não havia motivo para ouvi-lo. Por que nós vamos parar a nossa rotina para ouvir você, Jesus, filho do carpinteiro, filho de Maria, irmão dos seus irmãos? Nós sabemos quem você é. Nós passamos muitos anos da nossa vida com você. Existe um risco na intimidade. Nós vamos nos acostumando com a presença um do outro, entrando numa rotina, caindo num marasmo, e começamos a perder a noção de quem é Jesus e mais, de como Jesus atua nessa terra. Uma coisa muito simples, nós lemos aqui durante a ministração dos dízimos e ofertas, quando o profeta disse para a viúva, não temas. Quantas vezes, diante de circunstâncias difíceis e duras nas nossas vidas, nós olhamos para essa circunstância, para essa luta, para essa batalha, e por causa dessa intimidade com Cristo, do lado negativo da coisa, de entender que Ele é o nosso amigão, o nosso parceiro, nós esquecemos que Ele é poderoso para vencer a nossa luta e a nossa batalha. E aí você vê uma dificuldade, aquilo é tão grande, aquilo te paralisa, aquilo te impede, às vezes até mesmo de clamar a Cristo, porque esse é o Jesus que eu estou acostumado já.
Eu sou tão íntimo dele que eu me esqueço que ele é poderoso, que ele é invencível e que nas batalhas não há quem possa ser contra ele. Veja como a intimidade pode ser uma armadilha se nós não soubermos lidar com ela. Nós vamos olhar para Jesus e vamos dizer para ele: mas esse não é o filho do carpinteiro? E nos esquecemos que ele é o Filho de Deus. Nós vamos olhar para ele e dizer: mas esse não é o filho de Maria? E nós não vamos clamar a ele, porque nós vamos reduzi-lo. O que a palavra está nos dizendo é que aqueles que deveriam honrá-lo, aqueles que deveriam respeitá-lo, aqueles que poderiam gozar do melhor do que ele tinha para entregar, perderam isso, perderam a oportunidade, porque estavam acostumados com a presença de Cristo, estavam acostumados com Jesus. E quando nós vamos nos acostumando com isso, isso gera um ambiente de falta de honra. E sabe como isso acontece? Todas as vezes que eu venho num culto, por exemplo, como esse, ou como num domingo qualquer que você pode ir num culto, e você trata aquele ambiente profético como algo comum, algo normal, como mais um culto, como cumprindo um dever, como cumprindo o meu dever de cristão nessa terra, de ir num culto pelo menos uma vez por semana. Só que sabe o que é mais louco? Porque essa falta de honra em um ambiente profético, e o ambiente onde Jesus está é um ambiente profético, onde ele atua, a profecia está presente, porque ele é o verbo de Deus, ele é a palavra de Deus. E o mais louco disso tudo é que a falta de honra nesse ambiente profético, gerado muitas vezes por essa intimidade que eu tenho com ele, por já vivenciar por muito tempo Jesus, entenda isso agora, não afeta Jesus, afeta a mim. A falta de honra em Nazaré prejudicou a quem? Jesus? Não. Ele falou: beleza, um profeta na sua casa não tem honra. Pegou o chapéu e foi embora. Encontrou outros homens e mulheres enfermos e curou. Encontrou homens e mulheres que estavam dominados por demônios e os libertou. Foi para a cruz, morreu e ressuscitou e cumpriu o seu propósito. Mas e os nazarenos? Que não o honraram, que não entenderam a sua presença. Quantos, a Bíblia diz que ele não pôde fazer milagres e maravilhas naquele lugar. Quem perdeu? Nós é que somos afetados quando nós não entendemos isso. Nós é que somos os prejudicados quando nós tratamos o nosso encontro com Cristo de forma irreverente. Eu não estou dizendo de irreverente de você não querer dançar ou coisa do tipo, que isso é legal, é bacana. Estou falando de você não trazer a relevância que Cristo tem quando Ele está no ambiente, a relevância que Ele tem na nossa casa, a relevância que Ele tem nos nossos negócios. Quando eu não o coloco na mesa para discutir as minhas ações, as minhas atitudes, quando eu não o coloco na mesa para discutir o meu casamento, o relacionamento com os meus filhos, eu não estou falando, entenda, de um relacionamento num culto único e exclusivamente. Mas que relevância eu tenho dado a Cristo na minha vida? Que dano a intimidade que eu tenho com Ele tem causado na minha caminhada com Ele?
Jesus, Ele continua sentado à destra do Pai, eu cantando ou não no louvor. Jesus continua sentado à destra do Pai, eu orando ou não de manhã na minha casa. O nosso Senhor Jesus continua sentado à destra do Pai, comigo no culto ou não. Os anjos continuam dizendo: Santo, 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 dia e noite, sem parar, ainda que os meus lábios estejam fechados. Os 4 seres viventes continuam proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir, ainda que os meus lábios estejam cerrados. Eles proclamam dia e noite sem parar, ainda que eu durma dia e noite. Os 24 anciãos se dobram diante de Jesus. Ainda que eu decida ficar parado, sem me manifestar, sem agir, sem me ajoelhar, sem me deitar ou sem manifestar qualquer coisa com o meu corpo diante de Cristo. E sabe o que a gente precisa entender? Que chegará um dia que as minhas escolhas não valerão de mais nada. Vai chegar um dia que, independente do que eu escolhi, se eu quis ou não quis fazer, isso não vai valer nada, pois nesse dia todo joelho se dobrará diante dele e toda boca confessará que ele é o Rei. Aqueles que não querem se dobrar hoje, que não querem reconhecer, vai chegar um dia que toda essa decisão de não fazer não valerá de nada, porque eles terão que abrir os lábios e proclamar que ele é o Rei. Eles terão que dobrar os seus joelhos. É disso que eu estou dizendo, que vai chegar um dia que as minhas escolhas não importarão se eu quis ou não quis seguir, se eu quis ou não quis honrá-lo, se eu quis ou não quis tratá-lo de forma desonrosa ou desrespeitosa. Vai chegar um dia que todos terão que respeitá-lo, que todos terão que se dobrar, que todos terão que reconhecer, ainda que você tenha tratado ele durante toda a sua vida com desonra. Vai chegar um dia que você vai ter que honrá-lo. É por isso que eu disse que quem perde com a falta de honra em um ambiente profético nunca é Jesus. Somos nós que perdemos oportunidades de sermos tocados e transformados, que perdemos oportunidades de sermos tocados e sermos curados, que perdemos oportunidades de sermos tocados e transformados na nossa essência. Não era Jesus que precisava de um milagre, não era Ele que precisava de uma cura, não era Ele que precisava de salvação. Não era, eram eles, os mais próximos de Jesus, os da sua casa, que o rejeitaram, que decidiram não honrá-lo, porque o conheciam em intimidade, porque o conheciam desde menino, porque tinham passado muito tempo da sua vida ao lado dele. Eu nasci num lar cristão, e essa intimidade que eu vi de igreja, de cristãos e crentes e coisa do tipo, ao invés de ser usado, ao invés de eu usar isso ao meu favor, essa oportunidade, esse ambiente profético que era gerado dentro da minha casa, que era gerado na igreja em que os meus pais frequentavam, essa intimidade toda de poder pegar um violão, de poder tocar uma bateria, porque eu estava dentro da igreja, eu fui criado dentro da igreja, isso nunca foi usado por mim de maneira positiva, pelo contrário, me levou a pensar que Jesus talvez não fosse digno de tanta honra, porque era muito fácil acessá-lo. Tem um teólogo alemão que ele fala sobre a graça barata. Bonhoeffer é o nome dele. Ele escreve sobre isso num livro de teologia, num tratado teológico chamado O Discipulado.
E ele fala exatamente sobre isso, como as pessoas transformaram a graça em algo barato, só que ela não é barata. Ela custou a vida de Cristo. A intimidade, ela pode gerar duas coisas: honra ou escândalo. Por que isso? Porque quando você se aproxima de uma pessoa e você consegue estar próximo dele, ser íntimo dele, ou isso te leva a gostar demais dele, a honrá-lo, ou te leva a se escandalizar por algumas coisas que ele faz. Por exemplo, se você é íntimo, meu íntimo, você vai na minha casa, você vai saber como que a minha casa é arrumada. Você vai saber como a minha casa funciona. Como eu me relaciono com os meus filhos, como eu me relaciono com a minha esposa. Imagine que eu estivesse aqui pregando, bonito assim, com essa camisa da Harley, legal. Aí você chegasse na minha casa e visse eu sentando a chinela na Kátia. Isso ia gerar honra no teu coração, meu respeito ou escândalo? E como é que você ia saber disso? Por causa da nossa intimidade. Porque agora você entra na minha casa. Mas se eu nunca te der na minha intimidade, talvez eu espanque a Kátia todos os domingos antes de vir para o culto e pregue, e você ache maravilhoso. Mas quando você acessa a minha intimidade, e você percebe que na verdade eu sou um falso pregador e um agressor, isso vai te gerar escândalo. A intimidade, ela pode te gerar honra ou escândalo, porque ela te aproxima. E esse conhecimento próximo vai determinar que sentimento você vai ter ao meu respeito. Muitas vezes nós clamamos por intimidade com o Pai, com o Espírito Santo, com Jesus, e fica a trindade toda. Mas é sempre importante a gente entender para que eu quero essa intimidade. Qual a real intenção do meu coração? E não adianta a gente querer esconder a intenção do nosso coração, porque o nosso Deus, ele sonda os nossos corações. Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu estava orando em casa e eu estava falando isso com Jesus. Eu falei: Jesus, eu poderia até fazer uma oração aqui bem bonita com o Senhor e quem sabe enganar alguém, mas não tem ninguém no quarto, só tem eu e você. Então eu não vou tentar te enganar. E eu vou fazer a minha oração sincera e abrir meu coração a Deus. Eu falei: o Senhor sabe, eu não tenho como te enganar. No nosso relacionamento com Cristo, nós podemos nos enganar. Fazer Ele pensar, ou fazer nosso entendimento pensar que nós queremos algo, nos enganando. Mas nunca enganar a Cristo. Nunca enganar a Deus. Isso pode impedir, inclusive, que essa intimidade seja gerada no nosso coração com Cristo. Porque Ele vai olhar e falar: cara, você não está afim? Você não quer? Como Ele olhou para os nazarenos e falou: eles não querem. Não é isso que eles estão buscando. Vamos para outro lugar. Porque nesse lugar não há honra para o profeta. Não há honra para Jesus. Quando nós entramos no mais íntimo com o nosso Senhor, nós precisamos entender que essa intimidade com Ele precisa gerar honra no nosso coração. Aí a palavra honra que ele usa aqui, átimos no grego, no original, ou melhor, sem honra, né? Porque eles não tiveram honra com ele. Ela fala sobre desprezível, alguém de baixa estima. É esse o sentimento que eles tinham em relação a Cristo. Alguém que não tinha estima alguma para eles. E o Moody, que é um pregador avivalista americano, teólogo muito bom, ele fala que essa incredulidade impediu muitas oportunidades
para a realização de milagres, visto que muitas pessoas não procuraram ainda. Muitas pessoas, sabendo que Jesus estava lá, preferiram não ir ao encontro dele, porque não viam em Jesus alguém que era digno de honra. Segundo, porque na visão deles não havia por que honrar aquele homem. Mas afinal de contas, como é que a gente pode definir honra? E se eu tivesse então, como é que eu vou saber se eu tenho honrado ou não a Jesus? Se as minhas atitudes revelam honra ou escândalo ou desprezo em relação a Cristo? O apóstolo Paulo, quando estava ensinando a igreja de Roma, lá em Romanos capítulo 13, 7, ele fala: portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. E a palavra honra, quando ele está trazendo aqui, eu não vou nem entrar no detalhe das outras palavras para a gente não se estender tanto, mas a honra especificamente fala sobre a avaliação pelo qual o preço é fixado. Honra que pertence ou é mostrada a alguém. Fala da honra que alguém tem pela posição e ofício que se mantém, ou de reverência. Então veja, e quando o apóstolo Paulo vem trazendo aqui que tem que ser dado honra a quem merece honra, ele se refere ao valor que é dado a alguém ou alguma pessoa ou algo, pelo que ela representa. E aqui já começa a ficar claro para mim o que seria honra ao Senhor. Afinal de contas, o que Jesus representa para mim e para você? Qual o valor que ele tem? Para aquele povo de Nazaré, era o filho de Maria, o filho do carpinteiro, o irmão de fulano, e enfim, de outros. Mas e para mim e para você, quem é Jesus? Que valor ele tem? O que ele significa? O que esse nome diz para mim e para você? O que esse nome traz consigo? Quando eu penso em Jesus, honrar é reconhecer o valor que era a pessoa, seja pelo que ela é ou pela função que ela exerce. E aí eu pergunto, quem Jesus é e que função ele exerce na minha e na sua vida? Porque isso vai determinar a honra que eu vou dar a ele. Eu não estou falando de honra para pastor, honra para líder, honra... Esquece isso. Porque você não vai honrar direito o seu pastor, o seu líder de célula, o seu líder de ministério, se você não honrar Cristo. Se você não reconhecer ele primeiro, porque todos os outros nessa cadeia são chamados por ele. E se eu não consigo honrar a ele, eu não consigo honrar o resto. Eu não consigo identificar por que honrar os demais. E é muito fácil a gente trazer isso para o nosso dia a dia. Olha para a pessoa que está do teu lado aí, é bom que a gente tenha alguns casais. Eu não vou pedir para você repetir nem falar nada, pode ficar sossegado, tá? Eu sei que tem gente que não gosta e também não curte. Então, fique susto, tá? Mas você que é casal e está olhando para um homem ou você olhando para uma mulher, né? Eu pegar o Anderson, a Adri, o Douglas e a Jéssica, o Renato e a Rose, por exemplo, que são casais. Os meninos, quando olham para as esposas, o que vocês enxergam? Olha para elas aí, pode olhar. O que vocês estão enxergando aí? É uma mulher, não é? Um ser humano do sexo feminino, biologicamente falando, não é verdade? Mas é qualquer mulher? Olha para ela, pode olhar. Eu estou olhando para mim também. É qualquer mulher? É qualquer ser humano do sexo feminino? Essa não é a mulher que você escolheu para passar o resto da sua vida? Não é a mulher mais valiosa e preciosa que você tem?
Agora você, mulher que está olhando para o seu marido, esse é um homem, um ser humano do sexo masculino. Mas é qualquer homem? É qualquer ser humano do sexo masculino? Ele não é o homem que você escolheu para viver o resto da sua vida, para ser o pai dos teus filhos, o sacerdote do teu lar, aquele que vai te sustentar, aquele que você vai amar com todas as suas forças. Você vê como você agrega valor? Eu e o Douglas, nós somos homens, mas para Jéssica não é a mesma coisa. Jesus pode ser só mais um ser humano nessa terra. Ele pode ser, quem sabe, só mais um Messias. Quem sabe só mais um profeta. Quem sabe o filho do carpinteiro, o filho de Maria, irmão de fulano e ciclano. Mas ele é isso para mim e para você? Ou ele é o ser humano mais espetacular que já pisou nessa terra? Ou ele é a pessoa principal da minha vida? Ou ele é o Filho do Deus vivo que morreu por mim, que entregou a sua vida, que me amou com um amor que jamais eu poderei retribuir? Quando nós começamos a agregar esses valores, Jesus deixa de ser um menino que cresceu, que viveu e tudo mais, para ser o ser humano, ou a pessoa mais importante da minha vida. E isso muda o meu relacionamento com Ele, porque jamais eu vou tratá-lo com desonra, porque jamais eu vou tratá-lo com desrespeito, porque jamais eu vou tratá-lo com falta de atenção, porque Ele tem valor para mim. Honrar é reconhecer a importância da pessoa na minha vida. E esse reconhecimento vai além de belas palavras. Vai além de só dizer eu te amo. Imagine, Jéssica, se o Douglas te dissesse todo dia de manhã eu te amo, e depois te desse uma cotovelada de Muay Thai. Será que essas palavras seriam o suficiente? Porque vai além de dizer, honrar, vai além de dizer, eu te amo, Jesus. Honrar vai além de dizer, Jesus, você é a coisa mais importante da minha vida, mas senta aí, cala sua boquinha, fica quieto e não se intromete nos meus negócios. Honrar vai além de dizer, Jesus, você é o ser mais importante da minha vida, mas não se meta no meu casamento, porque da minha mulher eu cuido do meu jeito. Jesus já ensinava isso quando ele disse: esse povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. A verdadeira honra, ela é manifesta em atitudes. A verdadeira honra não significa dar presentes ou grana para uma pessoa, porque isso é querer comprar ela. A verdadeira honra é mostrar com palavras e atitudes que aquela pessoa tem valor para mim, que ela é importante para mim. Eu lembro um dia que um amigo meu me deu um kit de churrasco, aquele espetão, sabe, de pegar assim, uma faca e eu nem sei o nome daquele negócio que faz assim, que você aperta aí. Como que é o nome daquele? Aquele negócio que faz assim, tipo, pegar carne, pegador, sei lá. Pegador de carne. Ele me deu um negócio desse, presente. Simples, cara. Talvez, sei lá, não é um presente muito caro. Talvez você olhasse e falasse, pô, isso não tem muito valor financeiro. Mas por que ele me deu aquilo? Porque ele sabe que eu gosto de assar uma carne. E por que ele sabe que eu gosto de assar uma carne? Porque ele tem intimidade.
Porque ele já foi lá na minha casa, comeu um churrasco 1, 2, 10, 15 vezes, sei lá. Você começa a entender que as atitudes, elas não estão... O valor, quando nós dizemos valor, não é preço. Quando você tem intimidade com uma pessoa, você sabe quais são os detalhes que vão fazer a diferença para ela. E esses detalhes, eles não são só de alto valor. Se ele tivesse, quem sabe, me dado... Olha só que loucura, se ele tivesse me dado um relógio caríssimo. Vocês nunca me viram de relógio. Sabe onde está? Guardado na gaveta. Eu não gosto de relógio. Você vê que doideira? Talvez ele estivesse achando que estava me honrando. Falou, cara, estou aqui um relógio, paguei 5 mil reais. Sei lá, oh, glória. Amém, irmão. Mas talvez eu não tivesse gostado tanto como um kit de churrasco. Deve ter custado uns 50. Porque quando nós temos intimidade, nós sabemos como agradar o nosso querido, a nossa pessoa querida, a pessoa que nós amamos. Assim é com Jesus. Porque não tem, entenda, não existe nada de valor que eu possa produzir e gerar, que possa se comparar ao que Ele fez por mim. Então não importa quanto dinheiro eu tenho na conta, não importa quantos carros eu tenho na garagem, quantas casas eu tenho no meu nome, quanto dinheiro ou riqueza eu posso gerar nessa terra, nada disso se compara ao que Ele fez por mim. Então se eu tento agregar qualquer valor nessa situação, no meu relacionamento com Ele, não tem efeito nenhum. E se você partir para o outro lado, não há nenhuma ação boa, nada de bom que eu venha fazer que possa ser o suficientemente bom para me salvar e restabelecer ou restaurar a minha vida. Porque como a Bíblia diz, toda a minha ação de bondade não passa de trapo de imundícia. O que Jesus quer conosco é que essa intimidade gere algo de bom, algo de valor. O desejo de Deus é que essa intimidade gere um ambiente de honra, porque a partir desse ambiente de honra Ele pode operar milagres, maravilhas, curas, transformações. É por isso que Ele nos honrou, Deus nos honrou. Escute isso é muito louco. É por isso que Deus nos honrou com a presença do Seu Filho nessa terra. Como é que Ele podia mostrar o amor e o desejo de estar conosco, fazendo aparecer R$1 milhão na sua conta? Seria bom, mas quem sabe daqui a pouco eu perdi 1 milhão, eu estava precisando de mais 1 milhão. Nos dando um carro da hora, legal? Seria bacana. Mas será que não poderia me trazer algum problema isso? Ele nos honrou com o que Ele tinha de melhor. Ele não nos honrou com um anjo, não nos honrou com um profeta. Ele nos honrou com a presença do Seu Filho nessa terra. E é por isso que Seu Filho Jesus se doou como um sacrifício vivo por mim e por você. É por isso que Ele suportou aquela morte de cruz, aquela vergonha. É por isso que Ele enviou o Espírito Santo de Deus, para que a gente nunca mais se sentisse sozinho. É por isso que Ele nos honrou com a presença dEle eterna até o dia em que Ele voltar. E quando Ele voltar, nós teremos a presença dEle eternamente. A coisa mais importante que Ele tem a nos entregar é a sua presença. Não há nada mais valioso do que isso. E essa presença só ocorre num ambiente de honra. Se eu o trato de forma desprezível como aquele povo tratou, se eu o diminuo como aquele povo tentou diminuir por causa dessa intimidade,
Eu destruo todo esse ambiente de honra e impeço todo o agir dele na minha vida. Em Romanos capítulo 8, 15, a gente já está encerrando, a Bíblia diz, para que eu e você, não fôssemos mais envergonhados, mas fôssemos elevados em honra. Elevados a quem em honra? A filhos do Deus vivo. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai, que significa Paizinho. É esse nível de honra de pai e filhos que Ele quer nos levar. Mas como é que nós temos nos portado diante desse sacrifício e dessa intimidade? Como nós temos honrado aquele que se levantou para nos abençoar? Honrar vai além de meras palavras, além de um discurso bonito, além de só dizer da boca para fora. A honra é mais profunda. Significa reconhecer com atitudes a importância que o outro tem para mim. Reconhecer a importância que Jesus tem.